Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Lenza, estou em mais uma edição do bate-papo do canal do Saraiva Prova. Hoje eu tenho a grande felicidade de estar dividindo esta nova edição com o meu amigo Bruno Clippio. O professor Bruno é vamos dizer assim, um craque do direito do trabalho, do direito do processo de trabalho, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Há anos estamos juntos em projetos, já na coleção esquematizado, no Saraiva Prova, no OAB esquematizado, é realmente fantástico, né? A segunda fase dele é maravilhosa. E eu, então, tenho a felicidade de discutir com o professor Bruno Clippio, que é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, um tema bastante interessante sobre a reforma trabalhista e a tarifação do dano moral. Esse certamente um grande tema para que a gente possa debater. Então, antes de eventualmente me manifestar sobre o aspecto constitucional, eu gostaria de provocar o professor Bruno e pedir para que ele possa explicar para nós, professor Bruno, qual é a regra que a CLT introduziu, realmente a regra que veio com a reforma do trabalho. A medida provisória, ela flexibilizou essa regra, mas como ela caiu, vale a regra introduzida pela reforma trabalhista. Eu queria que você pudesse explicar para todos nós esta novidade e a gente debater um pouquinho a questão do dano moral. Vamos lá, meus amigos, tudo bom? Prazer, professor Pedro, estar mais uma vez aqui com você. E é um tema extremamente importante, porque se nós verificarmos, é um tema do dia a dia. O dano moral está no dia a dia dos trabalhadores, no dia a dia da justiça do trabalho. E o que fez a reforma trabalhista em relação a este tema? Você muito bem falou na tarifação do dano moral. Se nós analisarmos o artigo 223G da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista, nós vamos perceber que houve uma limitação. Então essa tarifação do dano moral seria uma limitação na hora de decidir. O juiz ele não teria mais hoje uma liberdade para fixar o dano moral que ele entendesse viável, que ele entendesse necessário para aquela determinada situação. E a forma como foi limitado levou em consideração o salário do empregado. Então, hoje, se nós analisarmos as regras da CLT, nós vamos perceber que a lesão ao dano moral, ela pode ser de grau mínimo, médio, alto, que seria uma situação grave, e o valor máximo seria de 50 vezes o salário do empregado. Então imagina a pior situação possível, morte. Numa situação como essa, nós teríamos no máximo 50 vezes o salário do empregado. Infelizmente no Brasil a gente tem um salário mínimo, um salário médio baixo. Se nós pegarmos um empregado que recebia cerca de R$1.000, R$1.200, R$1.500, a gente estará falando que a vida dele valeria, a título de danos morais, 50, 60, 70 mil reais. Então, retirar essa liberdade do juiz, aparentemente, e aí eu vou querer a sua opinião, violaria a Constituição Federal. E aí, antes até dessa sua análise, você falou da MP, da Medida Provisória 808. Essa Medida Provisória 808 chegou a alterar aqui alguns parâmetros em relação a esse dano. Havia melhorado a situação, por quê? Havia substituído o salário como parâmetro pelo limite dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o nosso INSS. E aí nós teríamos aqui um valor de indenização muito superior. Fora que a MP tinha um ponto muito bom que retirava esse limite no caso de morte. Então, em casos de morte, o juiz do trabalho poderia fixar o valor que ele entendesse condizente. A gente pode incluir essa situação aqui, por exemplo, na tragédia de Brumadinho. Infelizmente, nós tivemos ali algumas dezenas de empregados mortos. O juiz do trabalho, ele teria hoje essa liberdade ou não? Ele poderia alegar ali uma inconstitucionalidade, reconhecer, melhor dizendo, uma inconstitucionalidade ou não? Então, na sua visão, professor, essa tarifação viola de alguma forma a Constituição? Como que os juízes
podem lidar? Já houve alguma manifestação nesse sentido? Realmente é um tema bastante delicado, professor Bruno Klippel. Se me permite pegar a nossa Constituição, e eu quero destacar 2 incisos do artigo 5º. Primeiro, o inciso 5, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E o inciso 10 diz são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que a gente observa na Constituição, e na minha visão de maneira bastante clara, sem qualquer dúvida, é que não há uma limitação ao dano moral fixada pela regra constitucional. Não há, se formos pensar também, uma discriminação no pagamento do dano moral em razão da atividade exercida pelo trabalhador. Então eu já, de imediato, posso concluir que seja a tarifação, seja o tratamento discriminatório, violam a Constituição. Perceba, imagine uma situação de tragédia em que 2 trabalhadores estejam envolvidos e que venham a falecer, só que um recebe um valor e o outro recebe um outro valor diferente, talvez 10 vezes maior. Tecnicamente, pela regra da CLT, os 2 que estão no mesmo evento, que gerou a morte de ambos, teriam, por uma fixação normativa, uma definição de dano moral diferenciada. Isso é inaceitável, isso viola certamente a isonomia, é um tratamento discriminatório sem qualquer nexo de causalidade. Então eu vejo uma discrepância brutal nessa regra que você destacou da CLT. A vida daquele que ganha mais valeria mais, por exemplo, você tocando no assunto aqui, um ganhando R$1.000, um salário de R$1.000, o outro de 10 mil. Um receberia 50 mil em virtude de morte e outro 500 mil. Isso é inaceitável, isso é inaceitável, isso viola qualquer regra constitucional. Então eu já, de plano, digo que esta limitação da CLT já começa violando frontalmente a Constituição. Existem alguns tipos de inconstitucionalidade que o Supremo define como sendo uma inconstitucionalidade mais do que evidente, flagrante. Há algumas expressões de ministros dizendo que trata-se aqui de uma inconstitucionalidade desvairada ou enlouquecida, expressão do professor Aires Brito da sua terra, né? Então, eu tenho, sim, vislumbro que foi muito infeliz o legislador ao definir essa discriminação e essa limitação. E eu diria mais, o juiz do trabalho, ele certamente com esta limitação estaria sendo cerceado no exercício da sua atividade judicante, que poderia se pensar, inclusive, na minha visão, uma violação ao próprio Poder Judiciário, à própria autonomia do Poder Judiciário. Não sei se você concorda com essa perspectiva. O juiz tendo que se limitar a esses parâmetros sem conseguir, como manda aqui, deixa eu até resgatar, né, o texto, professor Bruno, aqui se fala numa violação, né, uma ampla reparação, né, da indenização pelo dano moral. Então, eu vislumbro certamente que haverá muita discussão em relação a esta questão e que, portanto, não faz sentido esta limitação na minha visão. Ela viola ao mesmo tempo a independência funcional dos juízes, a isonomia, como você falou, viola também ali a própria dignidade do trabalhador. Exatamente. E como que nós poderíamos resolver essa questão? A gente sabe que a mudança da legislação hoje, até mesmo por ser uma legislação recente, ela tenderia a ser mais difícil, todo o processo legislativo. Mas nós teríamos uma saída, por exemplo, através do Poder Judiciário? Antes de responder, eu gostei muito do que você falou. Viola a dignidade da pessoa humana. Isso é de uma felicidade, de uma riqueza, esse argumento muito forte, professor Bruno Klippel. Então, parabéns pela percepção. A dignidade da pessoa humana como um grande valor previsto na Constituição, no artigo 1º, inciso 3, como fundamento da República Federativa do Brasil. Então, esse por si só já poderia ser um fundamento para a nulificação desse dispositivo normativo.
E respondendo à pergunta de que maneira se poderia pensar num afastamento dessa disposição, certamente, em se tratando de uma atuação pelo Poder Judiciário, através do controle de constitucionalidade. E, basicamente, a gente tem dois instrumentos de análise por parte da Suprema Corte, que seria tanto o controle difuso como o controle concentrado. O controle difuso é aquele que é exercido por qualquer juiz ou tribunal. Aquele em que o próprio juiz do trabalho, no exercício da sua atividade, pode, de modo incidental, o que a gente define como sendo uma questão de ordem a ser resolvida incidentalmente ao julgamento do pedido em si, ele nulifica, ele declara inconstitucional aquela limitação, aquela tarifação do dano moral. Então o próprio juiz, me parece, nas ações que estão sendo discutidas no dia a dia, poderia, sim, afastar a limitação do dano moral com fundamento na Constituição, nesses vários argumentos que nós lançamos. Esse seria o controle difuso, de modo incidental, incidente tanto, e que chegaria ao Supremo por meio dos recursos, né? A decisão do juiz de primeira instância, ele pode chegar ao Supremo. E o Supremo vai discutir esta questão em recurso extraordinário, dependendo de como chegar até lá. Isso é o controle difuso. Agora, é também possível que este questionamento seja encurtado, seja provocado diretamente no Supremo através do controle concentrado, a chamada ação direta de inconstitucionalidade. E nós temos a informação de que o Conselho Federal da OAB, que é um dos legitimados para a propositura da ação, da ADI, ele ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo justamente esta questão da tarifação do dano moral. E esta ação, ela é proposta diretamente no Supremo. Uma ação de controle concentrado vai ser julgada pelo plenário do STF, pelos 11 ministros da Corte, e o Supremo vai discutir não a questão do dano moral de uma situação concreta em si, mas vai discutir em tese, em abstrato. É uma ação marcada por generalidade, impessoalidade e abstração, em que ele discute a lei em si, o ato normativo, o ato normativo que você bem colocou, os artigos da CLT. Então, este é o ponto. E aí, vejo realmente que será um grande debate. A gente já poderia dizer aqui que a decisão proferida em ação direta, ela produziria efeitos erga omnes. Então, se eventualmente o Supremo declara inconstitucional na ação direta esta questão, o ato normativo ele é declarado nulo. Não se trata de anulabilidade, é nulidade do ato normativo que, a partir dessa decisão da Corte, reconhece como sendo ato nulo, ou seja, a gente usa a expressão um ato írrito, um ato vazio, que não produz efeitos. Porque normalmente a decisão reconhece a nulidade e, portanto, como se trata de um vício congênito, de origem do nascimento do ato normativo, o efeito retroativo. Essa decisão vai dizer que desde o surgimento da reforma, ela entende como inconstitucional a tarifação do dano moral. Isso produz um efeito extraordinário em termos de efetividade do processo, né? Essa é a grande vantagem da ADI em relação ao sistema difuso, né? Porque já haveria essa declaração para todos. Esse ponto é bastante importante na sua pergunta, professor Bruno, porque, de fato, desde o surgimento dessa distinção entre controle difuso e controle concentrado, nós temos esta visão de que o controle difuso ele seria interpartes, produziria efeitos só para as partes, e o controle concentrado, por sua vez, teria efeitos erga omnes. Essa é uma distinção clássica. Contudo, a partir de dezembro de 2017, o Supremo reconheceu, num precedente específico do amianto, que o tema do amianto certamente envolveu aspectos trabalhistas muito interessantes, reconheceu o Supremo, neste leading case,
que o artigo 52, inciso 10 da Constituição, que definia o papel do Senado Federal, teria sofrido uma mutação constitucional. O que quis dizer o Supremo? Quis dizer que não haveria mais a necessidade, para se dar efeitos erga omnes, de uma resolução do Senado Federal. Esse entendimento que revolucionou o controle de constitucionalidade no Brasil, que está sendo pouco falado. E, a partir dessa decisão, os efeitos de uma questão específica já produziriam, mesmo no controle difuso, os efeitos erga omnes. Então, mesmo a partir de um caso específico, se poderia pensar, e o Supremo vai ter que ter um novo precedente para de vez consagrar esse novo entendimento de que no controle difuso os efeitos são erga omnes, também em razão do reconhecimento do que a gente chama de mutação constitucional do 52, inciso 10. Ou seja, o efeito por si já seria erga omnes, o que eu acho bastante interessante. Eu tenho uma certa discussão, numa autoconversa, vamos conversar melhor sobre isso, mas, sem dúvida, em termos de efetividade do processo, não há dúvida que você decidir uma questão específica, ela deva ser aplicada para casos idênticos. Então, o fortalecimento do precedente que a gente importa do modelo americano, ainda muito tímida a cultura de precedentes no Brasil, mas que certamente é uma realidade sem volta, né? Então eu vejo que esse questionamento está em ADI, e se chegar via recurso extraordinário, o Supremo, certamente um grande tema como esse, de uma repercussão brutal, possa confirmar o que ele disse lá no caso do amianto. Talvez, não sei se você pudesse, na sua experiência, né, na área, no dia a dia do direito do trabalho, né, como que você vê essa limitação, né, na sua visão? Eu poderia dizer que também, na sua percepção, essa limitação ela é muito prejudicial. Sim, eu entendo que há uma tendência do Supremo reconhecer essa inconstitucionalidade, até mesmo porque há um movimento dos juízes do trabalho incomodados. Uma das ADIs, você falou da ADI da OAB, do Conselho Federal, mas já havia sido ajuizada uma ADI pela ANAMATRA, pela Associação Nacional dos Juízes Trabalhistas, porque realmente há o ferimento, na visão deles, da independência funcional. Então, são basicamente essas duas ADIs que estão tramitando em conjunto, são recentes ainda, infelizmente a gente vai ter que esperar um pouquinho. Essa da OAB, salvo engano, ela é de 15 de fevereiro, então algo realmente bem recente, mas entendo que há uma tendência de você declarar essa norma inconstitucional, porque senão nós estaríamos diante do ferimento a essas várias regras da Constituição, e aí, como você falou, principalmente a ideia da dignidade. Você poderia gerar uma série de desigualdades aqui, prejudicando aqueles que são hipossuficientes ou mais hipossuficientes. Então, realmente, a tentativa de você mudar essa norma via MP foi ali uma boa tentativa. Nós tentamos ali, via MP, alterar, melhorar o cenário. Não era o cenário perfeito, porque da mesma forma eu mudava o critério, mas estava tarifando. A gente pode falar que era um critério melhor, que elevava o valor das indenizações. E, infelizmente, a gente vai tratar de dano moral todos os dias na Justiça do Trabalho. Porque, infelizmente, são ali doenças que a gente pode relacionar à questão do amianto, são empregados que ficaram doentes, que ficaram incapacitados, são empregados que sofreram acidentes de trabalho e que fazem jus a essa ampla reparação. Eu posso tirar uma dúvida, professor Clipe, de trabalho? A questão da competência está tranquila. Hoje é a Justiça do Trabalho que julga o dano moral decorrente de acidente de trabalho. Sim, a gente tem Esse lá é um grande tema que surgiu há muito tempo, né? Mas está tranquilo isso, né? Tá, a gente tem lá o artigo 114 da Constituição, a gente já tinha, desde 2003, a súmula 392 do TST, que foi aí depois reafirmada após a emenda
45, inclusive no final de 2016, essa súmula 392 ela foi alterada para dizer que a competência da Justiça do Trabalho também existia para aquelas situações da ação que foi ajuizada por sucessores dependentes, que é o que infelizmente acontece na hipótese de óbito. Então haveria essa competência mesmo para as ações não ajuizadas por empregados, mas sucessores, dependentes. Isso eu me lembro que eu tinha um colega advogado trabalhista que quando veio a reforma do judiciário, a emenda 45 de 2004, ele tinha ações que discutiam dano moral por acidente do trabalho e, num primeiro momento, o judiciário passou a entender que era competência da Justiça Federal Comum. Então, ele tinha ação por dano moral que estava na Justiça do Trabalho, o juiz se declarou incompetente, mandou para a Justiça Federal, o juiz da Justiça Federal se declarou incompetente, devolveu para o juiz do trabalho, isso ficou um ano para discutir a competência e o autor da ação lá sem receber um tostão de toda aquela confusão. Então felizmente as súmulas vieram para pacificar essa questão e só para complementar, porque eu acho que o nosso tempo está estourando, né, produção? Eu achei interessante, eu não sou da área do trabalho, mas eu vejo que as associações do trabalho são muito fortes, né? Você falou, e essas associações já se habilitaram como amicus curiae na ação direta que o Conselho Federal da OAB ajuizou. E certamente trarão muitos elementos fortes para que a decisão da Corte seja a mais eficiente. O amicus curiae, só para a gente falar já desse grande tema, ele tem um papel extremamente relevante de pluralização do debate. Ele tem um papel extremamente eficiente nesse sentido de tornar a decisão da Corte a mais legítima, a mais eficiente e efetiva possível. Então, fico muito feliz que o relator da ação admitiu como amicus curiae várias associações do trabalho na ação ajuizada pela OAB. E espero, acho difícil conceder que eles concedam uma liminar, mas seria interessante. Talvez ele já julgue na forma do artigo 12, que é quando há pedido de liminar, julgar o mérito de modo definitivo. Mas vamos esperar, né? Espero, e se não vier a liminar nessa ação antes do julgamento de mérito, que os juízes do trabalho exerçam o controle difuso e, na minha visão, afastem, nulificando de modo categórico a inconstitucionalidade desse dispositivo, que, na minha visão, viola frontalmente a Constituição. Perfeito. Concordo. Então, amigos, queria agradecer os amigos do nosso bate-papo aqui do canal do Saraiva à Prova, dizer que nós estamos muito felizes em estarmos participando deste grandioso projeto do bate-papo, convidar os meus amigos, né, para que vocês, como diz a minha filha Manu, dê um joinha, né? Curta aqui e siga o canal, né? Acho que é assim que eles falam lá, né? Os youtubers, né? A Manu virou agora youtuber, né? Então, dá um joinha, curte aqui, não sei o que. Então, de todo modo, de qualquer forma, esse canal aqui, o curso Saraiva à Prova, tem feito um trabalho extraordinário e tem ajudado aí milhares de pessoas a realizar o grande sonho que é se tornar advogado. Então, esse canal está aí para todo mundo, né? Para quem quiser, convide os amigos, divulguem e nós estamos juntos aqui. Eu tenho a grande honra de coordenar aqui o nosso esquematizado, o OAB, que é um sucesso. O professor Bruno contribui e muito, né, nesse nosso livro com a parte de processo de trabalho. E a segunda fase do professor Bruno Klippel é matadora no sentido de aprovar todo mundo, não é, professor? Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí na segunda fase do Saraiva à Prova. Obrigado, Pedro, é sempre um prazer estar com você, agradeço aí sempre as oportunidades dadas. A você, seja muito bem-vindo ao nosso canal, acesse, veja as nossas aulas, assista aqui o nosso conteúdo gratuito. Nós trabalhamos aqui para você, nós produzimos esse material para vocês, então sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. A gente se vê. Um forte abraço. Até mais.